Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu resolvi falar sobre o lançamento dessa semana, que é o filme Rivais. Tashi é uma tenista com um futuro brilhante, porém um acidente acaba botando um fim na sua carreira. Se recusando a deixar as quadras, Tashi começa a treinar seu marido, transformando em um campeão. Porém, tudo isso é colocado em teste quando ele precisa enfrentar seu ex-melhor amigo e ex-namorado de Tashi. O filme tem direção de Luca Guadagnino e roteiro de Justin Kurtzkis e conta uma história sobre relacionamentos dentro e fora do jogo. Assim como os outros filmes do diretor, como Call Me By Your Name e Bones and All, o amor e o desejo têm um papel bem importante dentro da trama, porém não é exatamente como é mostrado, assim como nos outros filmes. E a gente consegue ver tudo isso desde a primeira cena do filme, em que a gente vê apenas os olhares dos personagens. O filme então traz a história do complicado relacionamento entre a Tashi, o Art e o Patrick, porém ele conta essa história de uma forma não linear. O longo então viaja entre o passado e o presente, basicamente nos explicando tudo o que aconteceu com aqueles personagens e explicando como que eles acabaram naquele ponto da vida deles e também o que aconteceu no passado para deixarem eles da maneira como eles são hoje em dia. Particularmente eu gostei bastante desse jeito de contar a história, porque eu acho que deixa o filme muito mais dinâmico e faz muito mais sentido assim com toda a adrenalina que a gente vê por conta dos jogos de tênis. Então acho que combinou perfeitamente assim essa maneira de contar a história. Mas ainda assim eu acho que eles exageram em alguns momentos ali, mais pro final da história chegou um ponto que eu já tava meio cansada dessas idas e vindas e eu meio que já tinha entendido tudo que tinha pra entender ali na história e realmente já tava mais focada no final e na conclusão da história. Eu queria saber o que ia acontecer já com os personagens no presente. O que aconteceu no passado eu já tinha entendido, já tinha me dito tudo que eu precisava saber sobre o relacionamento deles. E o filme consegue em perfeição trazer toda a adrenalina e a tensão dos jogos de tênis e dos relacionamentos ali que são cheios de reviravoltas e afinal tudo ali dentro da história gira em torno do jogo. Então são pouquíssimos os diálogos em que eles não falam sobre tênis ou não usam tênis como uma analogia para alguma outra coisa. Ainda sobre o esporte, é muito interessante que cada um dos personagens vê o jogo de tênis e vê a carreira, o sucesso de uma forma diferente e tem realmente hábitos diferentes, né? A gente tem um personagem que tem um talento, mas não tem a disciplina. Você tem uma personagem que é extremamente disciplinada e ambiciosa, mas muitas vezes ela acaba focando demais nisso. E você tem outra pessoa que ele não tem tanto talento assim, mas ele é tão bom e ele tem muita disciplina, né? E você vê que eles têm diferentes metas de sucesso, mas ainda assim a gente consegue ver que todos eles têm a mesma paixão ali pelo esporte, pela adrenalina, pela tensão ali do jogo. Todos eles, apesar desses diferentes pontos de vista, eles todos conseguem se entender muito bem nessa questão do jogo em si. E o triângulo amoroso aqui dentro do filme é extremamente convincente, tanto nas cenas mais sexuais, mas principalmente nas cenas em que a gente tem os personagens em momentos mais mundanos, assim, agindo normalmente. Então tem muitas coisas que são meio ambíguas, que tem um duplo sentido, assim, e é realmente muito, muito bem feito ali tudo. A gente consegue ser convencido de uma forma muito verdadeira pela paixão ali que tem entre aqueles três personagens. A tensão entre os três personagens é praticamente palpável e a conexão entre eles três também porque meio que durante o filme, não importa o que tenha acontecido, eles de certa forma acabam sempre se conectando, né? Principalmente o Art e o Patrick, né? A gente vê que eles têm uma conexão que é muito maior do que uma amizade, né? Que é uma coisa muito mais forte, muito mais intensa. Inclusive, eu vou falar que as minhas cenas favoritas dentro do filme foram justamente as conversas entre esses dois personagens, em parte porque eu acho que os dois atores mandaram muito bem e eu acho que eles conseguiram vender uma amizade muito verdadeira e realmente muito antiga, né? No filme é dito que eles se conhecem desde os 12 anos e, de fato, você vê aquilo e parece mesmo que eles se conhecem desde os 12 anos, assim. Deles, não só porque eles jogam juntos, né? Porque eu acho que a partir do momento que eles começam a jogar juntos, você acaba percebendo mais, você conhece mais a outra pessoa por ela ser teu parceiro e acaba que essa conexão é uma coisa que vai ficar pelo resto da vida, independente de todas as intrigas que aconteçam ali durante o filme. Por conta desses relacionamentos cheios de interesse, duplo sentido e muita paixão, eu acho que a história consegue sair de um drama comum e que a gente já viu antes e consegue ser uma coisa muito mais interessante, até porque você tem
muito palpável essa adrenalina, essa coisa desesperadora quase, você assistindo ali aqueles personagens e a conexão que eles têm entre si. Inclusive, eu vou falar do triângulo amoroso porque eu acho que muitas vezes, e principalmente nas comédias mais recentes, eu sinto que a gente tem a coisa do triângulo amoroso, mas que ele não funciona tão bem porque sempre tem uma escolha que é muito óbvia. Tem sempre uma escolha que é a mais certa, né? Que você pega e você fala assim, cara, eu não sei nem por que ela tá em dúvida. Sendo que tem essa pessoa aqui que é simplesmente perfeita pra ela, não faz sentido ela tá em dúvida com esse outro aqui, que geralmente é uma pessoa que é babaca, sabe? E eu acho que aqui eles conseguem uma linha muito boa, porque os dois personagens, dos meninos, eles são muito diferentes entre si e eles conseguem dar coisas diferentes num relacionamento pra Tashi. E eu acho que ela quer essas duas coisas. Então por isso que sempre tem essa coisa, essas idas e vindas, essas reviravoltas. E acho que eles conseguem fazer um triângulo amoroso que pela primeira vez você fica, tipo, de fato em dúvida de com quem que a personagem tinha que ficar. Se ela tinha que ficar com algum dos dois, né? Acho que esse é o debate mais importante. Se eles de fato tinham que estar juntos ali, aqueles três. Particularmente eu gosto bastante de tênis. Eu não acompanho, assim, campeonatos, mas às vezes assisto um jogo ou outro, assim, é realmente bem raro. Mas eu gosto bastante de jogar, é uma coisa que eu tenho interesse, mas eu entendo que pra muitas pessoas o tênis não é o esporte mais do interessante pra se acompanhar. Mas eu vi uma crítica que falava e justamente enfatizava que a direção do Luca Guadagnino conseguiu deixar o esporte muito mais interessante pra quem tá assistindo, e eu devo concordar, porque realmente ele consegue captar o frenético, a paixão do esporte mesmo. Eu acho que essa é a coisa mais importante pra gente conseguir se identificar com os personagens e com a narrativa, é a gente entender o quão importante é aquela partida, e realmente ele faz uns movimentos de câmera dentro da história e consegue enfatizar muito bem, assim, tudo que eles se dedicam ali pra jogar, e fazem com que as partidas de tênis que a gente assiste dentro do filme sejam quase que uma coreografia de dança, assim. É realmente muito bonito de acompanhar. Isso é, inclusive, uma coisa que os próprios personagens se sentem no momento que eles estão assistindo a Tashi jogar um jogo. Eles falam que ficam impressionados, que nem parecia que ela estava jogando tênis, e eu acho que ele consegue passar exatamente a mesma sensação para os espectadores. O diretor também se utiliza de diversos ângulos e planos diferentes, então em alguns momentos a gente acompanha aquele jogo do ponto de vista da bola, do outro a gente acompanha o ponto de vista dos jogadores, em outro momento a gente acompanha o ponto de vista de quem tá assistindo o jogo, outra hora por cima da quadra, e tem até por baixo da quadra, que foi uma coisa bem interessante que eu ainda não tinha visto em nenhum filme sobre tênis, fazer esse tipo de coisa. E eu admito que, assim, chegou no final e eu cansei um pouco dessas brincadeirinhas, assim, mas acho que elas funcionam muito bem por um determinado tempo. Esses diferentes ângulos e planos conseguem fazer com que a partida não seja em nenhum momento chato. A gente tá sempre interessado com o que tá acontecendo, até porque enquanto eles estão jogando tênis, está acontecendo uma conversa, uma troca de olhares, uma conversa pelos movimentos que eles estão fazendo, uma briga, né, e alguma reviravolta ali sempre tá acontecendo enquanto eles estão jogando, principalmente na partida ali final entre os dois personagens. Em relação às atuações, o trio de protagonistas também impressiona bastante. Aqui a Zendaya interpreta uma personagem extremamente determinada, muito fria e quase narcisista, que tá disposta a fazer o que ela precisa fazer pra chegar onde ela quer, não importa quem ela tenha que passar por cima, não importa o que ela tenha que fazer. Uma personagem que respira ambição e adrenalina, enfim, que sente muita falta desse jogo quando ela se machuca, e eu acho que a personagem podia muito facilmente ter ido por um lado em que a gente iria odiar ela, e eu acho que em alguns momentos eu pessoalmente odiei ela e não gostei da personagem, mas ainda assim eu acho que ela tem alguma coisa de especial que consegue nos fazer, essa ambição, essa coisa maluca que ela tem, nos consegue trazer um interesse dos espectadores, ao mesmo tempo que consegue fazer com que a gente se conecte com ela, pela paixão assim que ela tem. E meio que faz com que a gente consiga se sentir até mesmo no lugar ali dos dois meninos, que também ficam fascinados, assim, por ela. Porque, lógico, ela é todas essas coisas, muitos adjetivos ruins, mas ao mesmo tempo ela também ela tem algo a mais, assim, que acaba nos captando, que acaba prendendo, assim, a nossa atenção. Assim, eu gostei bastante da performance da Zendaya, mas eu vou falar que eu queria muito que num próximo filme dela ela interpretasse uma personagem diferente de tudo, porque tanto nesse filme quanto em Duna e até mesmo no próprio universo do Homem-Aranha eu senti que ela interpretou personagens que são
muito parecidas. Elas têm ali suas mudanças no quesito de arrogância, principalmente, né? Acho que aqui é o mais arrogante e diria que a personagem dela em Homem-Aranha é o menos. Mas eu queria que ela saísse disso e trouxesse uma personagem completamente diferente, assim, do que a gente já tá acostumado. Até por conta, assim, de Euforia, acho que é uma personagem diferente. Eu queria muito que ela seguisse por um caminho diferente, assim, uma personagem nova, completamente diferente de tudo que a gente já viu. O personagem do Josh O'Connor, ele interpreta o Patrick, que é um personagem que poderia ter tudo que ele queria na palma da mão dele, até porque ele age dessa forma, como se ele pudesse ter tudo que ele quer na palma da mão, só que falta nele a disciplina, principalmente dentro do esporte. Ele é um personagem que é muito talentoso, que sabe jogar, joga muito bem, e falta nele realmente as regras, falta ser um pouco mais rígido, talvez. E ele é um personagem que é muito confiante, tanto dentro do jogo quanto nos relacionamentos. E ele, inclusive, em alguns momentos, chega a ser meio babaca e um pouco arrogante. Mas eu acho que o ator, ele tem um carisma gigantesco e consegue fazer com que a gente não abandone o personagem e, de certa forma, se importe ali com ele e queira o bem dele dentro da história. E, por fim, o Mike Faist, que aqui interpreta o Art. Ele é o meu personagem favorito dentro do filme e talvez seja um pouco clubismo meu, porque desde o West Side Story eu tava torcendo muito pra sair mais algum filme com ele. Fiquei revoltada que ele não foi indicado na categoria de melhor ator pela performance dele no filme, e então eu tava muito ansiosa, assim, e realmente ele era quem eu mais tinha conexão, apesar de eu ter visto mais trabalhos da Zendaya, né? Mas enfim, tava torcendo pra ele a todo momento. Acho que isso foi uma coisa que talvez tenha me prejudicado dentro do filme, porque eu tava sempre torcendo muito mais pra ele do que pros outros personagens. Mas enfim, a performance dele acho que foi sensacional, porque ele é um personagem muito mais calmo. Ele tem essa paixão, ele tem essa vontade, mas ele é muito mais calmo do que os outros dois, e acho que dá um contraste muito bom. E em comparação com o Patrick, o personagem dele é praticamente o oposto, assim. Ele é uma pessoa que é mais insegura, é extremamente sensível, que tem determinação e que sabe seguir regras e que sabe o que ele tem que fazer pra chegar nos lugares, assim. O que, de certa forma, torna ele até mais confiante, assim, porque ele sabe muito bem o que ele precisa fazer. Só, enfim, acaba caindo nas inseguranças e acaba perdendo a bola, né? Mas acho que é um personagem muito bom que consegue fazer com que o filme não fique sempre no topo, assim. Acho que ele consegue manter um nível muito bom ali dentro do filme, justamente pelo personagem dele ser mais calmo, assim, principalmente em comparação com os outros dois. Eu gostei de Rivais, acho que é um filme divertido, mas acho que ele tem alguns problemas e que eu senti e que me cansaram dentro da história, né? Essas indas e vindas, principalmente, acho que foi a coisa que mais me cansou, porque chegou um ponto... Eu tava amando o filme até a metade, mas chegou um ponto que eu já tinha entendido o ponto que eles queriam fazer, eu já tinha entendido o que tinha acontecido com aqueles personagens no passado, e eu queria realmente focar no futuro e entender pra onde a história ia naquele momento, entendeu? Eu já tava ali com o pé na linha de final. Então foi uma coisa que eu não curti tanto. E ainda sobre cansar, né, eu acho que essas diferentes maneiras do diretor filmar a partida de tênis foram muito legais, mas chegou um ponto que eu também tinha cansado, assim, desses diferentes truques que ele vai usando, porque chega um ponto que é realmente demais, assim, e acho que cansa você ficar assistindo aquilo, assim, né, e por ser um filme tão frenético, talvez, eu acho que ele podia ter um pouco menos de duração, ter ali nas suas 1h50, talvez, porque eu pelo menos senti um cansaço. Chegou uma hora que eu já tava pronta pra finalizar ali a história, sabe? Eu realmente acho que ele peca um pouco nesse sentido, porque ele quer tanto ser frenético e contar tantas coisas, assim, e eu acho que se ele tivesse uma minutagem menor, assim, tivesse cortado alguns trechos, acho que seria um filme muito mais fácil de se assistir até o fim, assim, porque eu pelo menos me senti cansada assistindo. Acelerado, divertido e cheio de paixão, Rivais é um filme que consegue entregar com perfeição, eu diria, toda a sensualidade que a gente vê ali dentro do trailer. Então, se você quer assistir porque você ficou engatado pelo trailer, eu acho que ele consegue trazer uma coisa satisfatória nesse sentido, e acho que ele também consegue, com muita facilidade, nos colocar ali no meio do jogo de tênis, conseguir nos passar essa adrenalina e essa tensão e essa vontade, essa determinação mesmo de todos os personagens. Minha única questão é que eu acho que ele não consegue entregar um final tão satisfatório, pelo menos tão satisfatório pra mim. Eu tava esperando algo um pouco mais...
Não sei exatamente o que eu estava esperando, mas não era aquilo, acho que não me satisfez tanto. Então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Rivais. Se você ainda não assistiu, comentar quais são as suas expectativas e também deixar aqui embaixo qual que é o seu filme favorito do diretor Luca Guadagnino, se é esse filme, se é Call Me By Your Name, se é Bom de All, se é algum outro, enfim. Então foi isso e até o próximo vídeo.